Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a física moderna e o mundo dos espíritos. Ou por outra, o que a ciência física moderna tem a nos dizer a respeito dos mundos dos espíritos e das grandes verdades espirituais. Temos até agora sobre os planos vibracionais, vamos dar um passo à frente. E o nosso vizinho Marte? Esse planeta maravilhoso que já lançamos sondas, satélites, há pelo menos 3 robôs passeando, rodando em Marte agora, vasculhando a Terra, e até agora não achamos nada. Cadê os seres de Marte? É um planeta muito parecido em termos de constituição física, proximidade, temperaturas, e a parte científica não acha nada. Por outro lado, a parte espiritual, principalmente por meio do nosso querido irmão médium Chico Xavier, psicografou histórias, mensagens, ratificando, enfatizando a existência de seres marcianos inteligentes, inclusive acompanhando, preocupados com o andar da Terra, e não é por menos. Mas então a informação não bate. De um lado não se vê nada, que é o lado da ciência, e do lado espiritual, há livro de Ramatiz falando e detalhando a vida em Marte, inclusive, e essas informações não batem com a ciência. O que tentaremos aqui é dar a explicação com base nas informações já recebidas sobre as realidades vibracionais. Porém, para esta questão, precisamos dar um passo além para entender a dinâmica da evolução dos homens e das suas civilizações. Vamos precisar dar uma dimensionada no nosso quadro para ampliar a partir do físico, sabendo que há outras vibrações, claro, e entender o seguinte: as informações aqui são de ordem espiritual. Ela tem a base científica das vibrações, claro, mas nós vamos tentar esclarecer espiritualmente o que estaria acontecendo, saindo um pouco da ciência, mas explicando por que a ciência não está encontrando até agora. Pois bem, as informações a seguir são originárias das grandes verdades multimilenares, principalmente dos Vedas, esse livro espiritual imemorial dos hindus. Porém, encontramos informações muito próximas em outras doutrinas orientais, como o budismo, o taoísmo, e os próprios teosóficos também concordam em gênero, número e grau com as informações a seguir. Só não encontramos muita coisa nos compêndios da doutrina espírita, apesar de não haver nenhuma contradição em essência com o que vamos apresentar. Pois bem, Deus, como sabemos, no seu infinito amor, criou todo o universo expresso nas 7 vibrações ou planos que comentamos. Mas, vendo a sua obra, ele amou tanto que decidiu enviar, lançar, mergulhar nela em essências dele mesmo. Seriam como chispas da sua própria divindade, as quais, mergulhando de plano em plano, foram adquirindo os corpos de cada plano e foi se nublando, foi se, vamos dizer, se mascarando dentro dos corpos de cada plano. E assim, lógico, estamos apresentando do ponto de vista didático, para simplificar o entendimento, o ser divino, ele foi enclausurado nas camadas dos diversos planos, e chegando ao plano físico, para melhor entendimento nosso. E a sua saga é ir de encarnação em encarnação, obtendo e ganhando corpos, ir desenvolvendo a sua essência divina, essa semente do ser divino, e voltar ao Criador. Assim, ele começa, encarna, desencarna, adquire o corpo relativo àquela vibração, prossegue nesta dinâmica que os hindus chamam de roda de Sansara, roda de nascimentos e mortes, até o momento que queremos destacar
Aonde o ser, vemos aqui alguns deles, que já não precisam mais encarnar nos planos mais densos. Eles já estão voltando. E notem que temos aqui seres que já não estão mais precisando voltar ao plano físico. Eles não têm mais necessidade de experienciar o plano de existência física para se desenvolver. Eles seriam, vamos dizer, não mais visíveis para nós aqui no plano F3, plano Terra. Enquanto outros ainda precisam de encarnações um pouco mais atrasadas, vemos que alguns deles seguem em frente, dispensando os corpos mais baixos e adquirindo ou vivendo mais em corpos mais sutis, elevadíssimos, até um momento em que eles já não precisam mais de nenhum corpo conhecido e voltam essencialmente à fonte criadora. Por isso é que existe, e temos comentado, que há uma interação muito grande entre os seres dos diversos planos. Seres de vibrações que, inclusive, já não precisam mais da encarnação terrena, podem vir a descer, tanto nas suas vibrações originais, como também descendo, encarnando. De um F6, um F7, Jesus, por exemplo, encarnou no plano físico. Lógico, houve uma saga imensa, dizem que foram 4.000 anos para ele conseguir adensar o seu corpo para poder descer, mas é possível, sim. E temos, claro, os mais próximos, que por uma pequena variação vibracional não podemos ver, não são necessariamente maus, e também temos aqueles bem mais abaixo, o F1, um F2, que nem precisamos dizer, basta ver o mundo como está e como esteve, para sabermos que essa interação é bem forte. E daí, já conseguimos visualizar que não existe morte. O que existe são mudanças de plano para que a vida continue sempre, em mundos, em planos, em realidades cada vez mais helênicas e elevadas. Assim, como entendemos bem essa dinâmica da evolução não só do ser, mas de comunidades, de civilizações inteiras, de humanidades inteiras, por assim dizer, podemos voltar à questão original, a respeito da Terra, nós terrenos, vasculhando e procurando exaustivamente vida em toda parte, não temos encontrado um vestígio sequer em Marte, mas também em outros mundos em volta de nós. É uma contradição, podemos dizer até espiritual, divina. Por que Deus fez tantos mundos e não há nada lá? Pois bem, as informações, do ponto de vista espiritual, afirmam o seguinte: as leis que regem, que foram apresentadas sobre a escala evolutiva da Terra, vale para todos os corpos, todos os planetas. Lá em Marte houve também uma civilização. Essa civilização, em eras atrás, milhões, bilhões de anos, não podemos afirmar, ela foi física também. Porém, todavia, fruto do esforço espiritual e também científico, que nós vamos comentar logo a seguir, eles conseguiram alçar coletivamente toda a humanidade para viver, encarnar a partir do umbral, não precisando mais do esforço, da dor, das dificuldades do plano físico. É assim também ocorrerá com a Terra no futuro. E ascendendo de vibração em vibração, vamos dispensando a existência nos planos e vibrações inferiores. Podemos adiantar que a própria ciência, quando descobrir essa realidade das frequências mais elevadas, ela mesma vai estimular a humanidade a subir e não mais sofrer
as dificuldades dos planos mais pesados. E por quê? Obviamente, podemos dar só alguns exemplos. Um corpo do nível, por exemplo, F5, aonde lá o ser, só de pensar, ele pode fazer e acontecer o que quiser, poderá ir para qualquer canto da galáxia e muito além. Desconhece a dor, o sofrimento, o ódio, o pesar, vive milhares e milhares de anos com esse corpo. Dá para imaginar alguém querendo vir para regiões mais densas, inferiores? Isso sem falar da beleza, não só dos próprios corpos desses seres, mas como dos planetas e dos universos, das estrelas, daquele nível vibracional. É o chamado céu. E todos querem ir para um lugar aprazível como esse. É por isso que, em muitos planetas, eles, possivelmente, se forem muito avançados, logo, logo não vão querer ficar mais nos planos mais baixos. E sobem, deixando para trás, talvez, uma futura civilização, um futuro ciclo de evolução para seguir a sua senda evolutiva. Mas eles mesmos já não precisam mais estar naquele plano. Observamos até agora abre uma infinidade de possibilidades com relação às combinações e interações entre planetas, frutos das escalas evolutivas das humanidades dos mundos. Por exemplo, podemos conceber um conjunto de planetas já avançados, aonde seguiram a senda evolutiva dessas humanidades, e esses planetas, as humanidades desses planetas atingiram um nível no qual eles estão encarnando já no nível superior. Ou seja, daqui da Terra, se a gente for observar esses planetas, não vai ver absolutamente nada, porque eles só encarnam do nível superior para cima. Enquanto nós aqui, no nível superior, só podemos ser espíritos. Ou seja, precisamos ainda encarnar, seja no umbral ou no físico, é o que muito acontece. E, por uma felicidade do amor divino, pela possibilidade de interação entre os mundos, esses seres que lá estão encarnando no plano superior podem vir ter conosco como espíritos no plano superior ou abaixo no umbral. Isso está muito comentado, inclusive no livro Nosso Lar deixa a entender claramente isso. É muito interessante. Inclusive o próprio professor Laércio Fonseca defende essa tese e outros ufólogos também, espiritualistas, ufólogos e espiritualistas ao mesmo tempo, de que existe muito essa interação. E deixa tudo mais belo, ou seja, lá em cima, nos planos e dimensões acima, há uma interação entre planetas, só que eles lá estão encarnados e nós aqui ainda espíritos. Por isso, muitas vezes, vê-se médiuns comentando que viu A, B ou C extraterrestre, porém ele desapareceu, não conseguem ver, ora aparece, ora não estão mais ali, pois eles são seres realmente, estão encarnados, porém em níveis vibratórios superiores, por isso eles podem adensar ou, vamos dizer, sutilizar a sua substância, mas são seres encarnados, apenas não estão na mesma dimensão ou na mesma vibração que a nossa. Escurecendo a tela para vermos melhor e confirmando e ratificando o raciocínio que já apresentamos anteriormente, a senda evolutiva por níveis vibratórios de massa vale para todo o sistema solar. E segundo as informações espirituais, a maioria dos planetas deste sistema solar estão bem mais avançados do que nós, com destaque, segundo informações espíritas, para Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Também para as galáxias, as quais teriam, como a matriosca que comentamos, realidades, vibrações acima, umas dentro das outras. E todo o universo, claro, por extrapolação, seria da mesma forma. E a partir deste raciocínio, o professor astrofísico, médium, ufólogo Laércio Fonseca propôs o seguinte: bom,
tudo é massa, não é? Nessa massa, notem que, assim como as cores do arco-íris, não há uma distinção clara, uma linha de fronteira clara entre uma cor e outra. As cores vão se modificando gradualmente. Do vermelho não existe uma faixa distinta passando do vermelho para o amarelo. Há gradações. Assim, nosso universo teria universos intermediários, frequências intermediárias, que daria uma liga, uma unidade, vamos assim dizer, uma interação muito forte entre as vibrações dos diversos planos. E como tudo isso é massa, haveria, obviamente, uma gravidade muito forte adicional interligando todas elas. Daí se diz que há uma gravidade adicional, teórica do ponto de vista espiritual, mas também os cientistas estão confirmando que existe muito mais matéria, muito mais força gravitacional da galáxia que vemos do que a matéria que podemos ver. E o professor Laércio Fonseca, então, diz que esta gravidade adicional seria a origem do que os cientistas estão chamando de matéria escura, ou seja, essa matéria que dá uma gravidade muito grande, parece que nós somos... a matéria do nível F3 dá 5% do universo. A matéria escura, essa matéria que não é vista, mas que tem uma força gravitacional incrível, seria 30%, ou seja, 6 vezes mais. E existem galáxias, para extrapolar a conversa, em que toda ela praticamente matéria escura, ou seja, não existe no plano físico. Existem orbes, estruturas celestes, só nos outros planos. Ela não é necessária existir no plano físico. Tudo que tem no plano físico, isso é uma ordem espiritual que temos recebido, tudo que tem no plano físico tem nas outras. Mas tem muita coisa que tem nas outras vibrações acima que não tem no plano físico. Tudo para cima é mais do que para baixo. Então estaria aí a informação a respeito, bem possível, da matéria escura. E podemos concluir que assim que os cientistas descobrirem a verdadeira origem da matéria escura, automaticamente descobrirão os planos espirituais que estamos observando. Inclusive, há cientistas, astrofísicos muito sérios, especulando se essa matéria escura não seria organizada. E nós aqui, com esse estudo que estamos tendo, já estamos adiantando que é organizada, sim, e muito. Na verdade, é ela que organiza os planos abaixo dela. Vamos em frente. E tem mais. Por volta de 1900, não só Planck e Einstein, mas outros grandes cientistas como Heisenberg e Schrödinger se debruçaram sobre o famoso fenômeno dualidade onda-partícula, que podemos explicar da seguinte maneira. Temos um canhão de elétrons, uma placa com 2 fendas e uma tela de visualização dos resultados. O que se espera desse experimento? O canhão de elétrons, como partículas, os elétrons passariam por essas 2 fendas e fariam uma marca como a que vemos aí na tela. Isso é o que se espera. Mas o canhão de elétrons lançava os elétrons, passavam pela fenda e a partir das 2 fendas, a tela não visualizava 2 fendas e sim várias listras, como se não tivesse passado pelas fendas partículas e sim ondas. Este efeito é idêntico à passagem, por exemplo, da luz por essas fendas, onde haveria uma interferência entre as ondas e faria essas marcas. Se fossem ondas na água, também fariam este tipo de marca, ou seja, o elétron estava se comportando como onda e não como partícula. Mas eles não se deram por satisfeitos. Tentaram lançar um elétron por uma fenda. O resultado era o mesmo, as 2 fendas parecia que era uma onda. Mas como eles estavam observando apenas a tela, eles decidiram ver o que estava acontecendo na altura das 2 fendas. E o que acontecia quando eles viam as 2 fendas? Eles
o elétron voltava a se comportar como partícula. Ou seja, quando um aparelho de medição ia para a altura da fenda, os elétrons se comportavam exatamente como se esperava, e não como onda. Tem mais. Tirou-se o objeto e ia observando só na tela, aparecia a onda. E aí voltava o aparelho para medir na altura da fenda, voltava a ser partícula. E tirava, voltava a ser onda. E assim sucessivamente. Bastava que se deixasse de observar e voltava a ser onda. Mas é onda ou partícula? Os físicos, cientistas da época ficaram alucinados. Estudaram muito, fizeram várias pesquisas. Einstein, então, inclusive esse trabalho foi que deu ele realmente o prêmio Nobel, foi a teoria do campo, onde ele dizia que tudo era campo, tudo era uma coisa só, havia adensamento de vibrações e aí a partir daí aparecia a partícula. Quando a partícula não era adensada, virava onda, etc. E Schrödinger, por exemplo, entrou com a teoria da incerteza, dando à física quântica essa dimensão, vamos dizer, fora de qualquer contexto macrocósmico que nós possamos conhecer. Perdeu-se a lógica do mundo concreto como os vendo. O mundo da realidade quântica ele é totalmente diferente do raciocínio lógico normal, onde ele dizia que não se podia definir a posição de uma partícula e a velocidade ao mesmo tempo, ou um ou outro, e Einstein contra-atacou dizendo que não poderia haver teoria da incerteza, pois Deus não jogava dados, e assim por diante. Porém, com todo o respeito que devemos aos pesquisadores e cientistas oficiais do passado e do presente, não só este canal, mas muitos cientistas individualmente estão afirmando a mesma coisa. Perdeu-se, com tanto estudo, cientificismo e fórmulas em cima deste assunto, perdeu-se a essência do fenômeno, que é que, ao se observar um objeto subatômico, ele é alterado pela simples observação, sem qualquer outra interação eletromagnética conhecida ou física. O objeto reage ao nosso pensamento. Melhor dizendo, a atenção ao objeto define a matéria, já que não há um limite conhecido entre esse fenômeno no nível subatômico e no nível macrocósmico. Ou seja, em princípio, tudo que estamos observando à nossa volta agora está sendo afetado pelo simples fato de estarmos olhando para ele. E notem que essa alteração ela não é aleatória. O fenômeno que estamos comentando, que foi exaustivamente testado de todas as formas durante décadas, ele mostra o seguinte: o elétron se comportou da maneira que a gente espera dele. Ele podia ter virado outra coisa, sei lá, uma meia onda, meia partícula, desaparecido, mas ele fez aquilo que se esperava. Como se a intenção no pensamento também alterasse o comportamento do elétron. Mas, ampliando o raciocínio, para que possamos usar este fenômeno para fazer o link com as grandes realidades espirituais propaladas há milênios, podemos afirmar o seguinte: assim como existe o gasoso, o líquido e o sólido, o fenômeno em si pode garantir a seguinte conclusão, que o pensamento, a energia e a matéria, um é um estado mais quintessenciado do outro. A ciência oficialmente já declarou a relação entre energia e matéria. E nós aqui no canal, porém, estamos dizendo que os cientistas quânticos já descobriram isso na prática. Que o pensamento e a energia estão mutuamente relacionados. O pensamento é apenas um estado mais leve da energia. Se adensar o pensamento, gera-se energia e gera-se matéria. É por isso que as escrituras afirmam que Deus pensou o universo. Afirma-se, inclusive, em muitas escrituras orientais milenares,
que Deus não só pensou o universo para criá-lo, mas ele precisa manter o pensamento divino constante sobre toda a criação para que ela continue a existir. Ou seja, se ele deixar de pensar numa só partícula, ou deixar de pensar uma fração de segundo no universo, em todas as suas vibrações, ele desaparece instantaneamente. É como se ele tivesse falando eu te amo para toda a sua criação o tempo todo. E nós, com a nossa essência divina em desenvolvimento, em desabrochamento, estamos desenvolvendo essas qualidades divinas que são essência de Deus dentro de nós. Por isso somos capazes já, mesmo aqui nesse estágio tão inferior, de interferir pelo pensamento, pelo menos de forma constatável cientificamente, no microcosmo. Porém, pesquisadores espirituais divulgam, e próprios mestres como Jesus, os apóstolos e outros santos de várias religiões afirmam a mesma coisa, a necessidade do pensamento positivo, da vibração elevada. Os espíritas insistem muito na vibração elevada porque estamos constantemente produzindo como filhos essências da própria criação em forma miniaturizada. Daí vem a famosa propalação do segredo, que o que pensamos nós atraímos, essa luta constante que os grandes mestres espirituais têm para que sejamos realmente elevados e positivos, porque o universo vai responder a nós como se um vassalo responde a um príncipe. E o vassalo não vê muita diferença entre o príncipe e o rei. Se o rei define alguma coisa, ele cumpre, mas se o príncipe quiser alguma coisa, ele também vai cumprir. Por isso, nossos pensamentos são cumpridos pela criação.